temática es aprendizaje de hospitales reales. La primera presentación es del Hospital Público de Urgencia en San Bernardo do Campo, del arquitecto Angelo Gucci y el arquitecto Sergio Salles. El arquitecto Angelo Gucci es egresado de la Universidad de San Pablo, Brasil, es magíster y doctor en arquitectura, ambos títulos otorgados por la misma institución. También es miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, fundó y dirige el Estudio de Arquitectos SPBR, es fundador y socio de MMBB Arquitectos, profesor de la práctica MIT Cambridge, Estados Unidos, y de la Universidad de San Pablo, Brasil. Ha sido profesor visitante en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza, entre los años 2013 y 2014. También en la Universidad de Cuenca de Ecuador en el año 2007 y en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Ha sido profesor invitado en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, en la Universidad Pública de Austin, Texas, Estados Unidos, y la Universidad Pública de Arquitectura de Venecia, Italia. Angelo Gucci, desde 1989, ha trabajado simultáneamente en dos frentes complementarios: profesionalmente como arquitecto y académicamente como profesor de arquitectura. Ahora voy a presentar al arquitecto Salles. El arquitecto Sergio Salles es arquitecto y urbanista egresado de la Universidad de San Pablo. Tiene un magíster en arquitectura y urbanismo otorgado por la Universidad San Judas Tadeu con la disertación Hospitales de la Fe y de la Ciencia, orientadora profesora doctora Eneida de Almeida. Tiene un doctorado en la FAUS con la tesis Espacios de Salud como Espacios Comunitarios. Realizó proyectos de arquitectura para centros de atención básica y salud familiar en territorios vulnerables de la ciudad de San Pablo. El orientador, el profesor Francisco Spadoni, es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Mackenzie desde el año 2021. Fue profesor adjunto de la Universidad San Judas Tadeu de 1999 a 2021, dicta asignaturas con énfasis en proyectos de arquitectura, tecnología de la construcción y sistemas constructivos, además de orientar trabajos finales de grado. En la Universidad San Judas Tadeu coordinó el trabajo final de grado desde el año 2011 al año 2019 y participó como miembro efectivo del consejo de curso y del núcleo docente estructurante desde el año 2012 al año 2020. Cuenta con experiencia en proyectos de arquitectura y urbanismo con énfasis en arquitectura hospitalaria. Tiene su propio estudio de arquitectura y urbanismo desde el año 1989. Bueno, lo dejo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Puedo empezar? Hola. Sí. Bueno, antes de todo, muchas gracias, ¿no?, de mi parte. También seguramente puedo hablar por Sergio, por la invitación. Es siempre un placer de juntar a los colegas y estar aquí. Entonces te agradezco, Santiago, por... ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, gracias. Porque es una interferencia aquí que apareció para mí, no sé a mí cómo pasó. Sergio, solo para decir que está sin micrófono. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes, ¿no?, es un proyecto que hicimos con un grupo de personas, pero sobre todo hicimos con una colaboración muy
estrecha e importante para a nossa oficina cá com o Sérgio Salles. Quando recebi a invitação, para mim era fundamental que o Sérgio estivesse conosco acá. Para mim e para a minha oficina, este projeto de um equipamento público desse porte é sempre um tema que nos entusiasma muito. Os temas como mais importantes da arquitetura sempre me parecem são os equipamentos públicos, como tomar um projeto assim era uma responsabilidade, uma medida muito grande. Então, este edifício está ubicado na região metropolitana da cidade de São Paulo, mas, na verdade, na outra municipalidade, que é a cidade de São Bernardo do Campo, que é parte da metrópole de São Paulo, muito tradicional, um sítio importante. É o lugar, por exemplo, onde estão as indústrias em que Lula começou sua carreira política, o nosso presidente da República. Um plano, quando participamos desse processo de concorrência para o hospital, não ha sido um concurso de arquitetura, mas uma concorrência de técnica e preço, que era de construir esse novo hospital de urgência para a cidade. A cidade é parte do que compõe uma rede de municípios no que chamamos ABC de São Paulo. O hospital de urgência é o que definem a mim como um hospital puerta, é a entrada do sistema público de saúde das emergências, não é um equipamento evidente, não capilar, mas como grande equipamento é o equipamento de porta no sistema de saúde. Havia uma situação aqui que eu considero muito especial, porque aqui onde está ubicado este equipamento, o lote, esta como frente de manzana, aqui há uma calle que já não era uma calle pública, era uma calle existente aqui, que é quedado uma calle interna, e a propriedade hace uma forma como na Media Luna, que tem como 200 metros de largo, com temas difíceis de ocupação para alocar todo o que necessitava o programa no pavimento piso-terra. E uma outra particularidade é que esse edifício que se vê mais arriba, que não é parte do terreno, é onde estava ubicado o antigo hospital de urgência da cidade. Então, estávamos fazendo a casa nova para as pessoas que trabalham cá. E uma primeira coisa, como vou descrever um pouco, talvez, pelo menos tecnicamente, mas temas que passaram alguns anos, porque era exatos 10 anos atrás, quando começamos, me chamam todavia agora a atenção. Por exemplo, esse tema de que estava ali em funcionamento no antigo hospital de urgência, nos deu a oportunidade, que me parece muito rara, de que durante o processo de desenho pudéssemos falar com as pessoas que conduziam a diretora do hospital, evidentemente, mas também as equipes todas que iam a trabalhar nesse novo edifício. Então, hacíamos como reuniões sistemáticas com personal de cozinha, de limpeza, não muito mais que os médicos, enfermeiros e todo, com os diversos setores que entravam na operação do hospital. Eles têm ali como em parte dos funcionários da municipalidade
uma equipe de engenharia hospitalária, uma pessoa incrível, Carlos Bach, que estava sempre também junto com os outros na formulação do programa, revisando temas técnicos em uma conversação muito cercana de Sérgio, e seguíamos assim. E essa parte que se vê em loco é onde era a área que teníamos para implantação do equipamento. Não? Este em verde é como uma praça pública que propusemos durante o projeto, parte acabou por se fazer, parte não, mas para dar na frente é uma via de muito tráfego, muito conhecida, movimentada, e sabíamos que estávamos ubicando aqui um equipamento público de grande importância e que queríamos que se compusesse na malha da cidade como uma referência mais do que é com a identidade das pessoas. Então, posso aqui descrever, mas poderia compartilhar um pouco da descrição desta planta com o Sérgio. Mas para dizer assim, muito brevemente, mira que aqui são como 180 metros de largo, 35 metros nessa direção, desculpem, e aqui há um eixo transversal que não é perfeito, um eixo aqui e aqui, que faz uma divisão. À direita é uma parte que é dedicada a um hospital pediátrico para os niños, e à esquerda é o hospital de adultos. Dessa parte se faz a entrada de público e dessa parte a entrada interna de ambulâncias e a entrada de emergência. Aqui para o hospital muito separados, não? E aqui é uma série de circulações, o público entra por cá para o hospital adulto, uma sequência, primeiro atendimento, triagem, que passa as salas de atendimento que vão na progressão de complexidade. Eu deixaria aqui, Sérgio, eu pido para comentar um pouco, por favor. Eu retomo algo em seguida, Ângelo, você passa essa passada geral e depois eu faço um compartilhamento meu. Tá, muito bem. Então, para que compreendam o que é a estrutura construída desse hospital, estão aqui as circulações que vão como em crescente de complexidade e também de restrição de acesso. E guarda, mira que metemos aqui todo o que se poderia nesse piso técnico, mas não era suficiente a totalidade deste nível para cobrir todo o que o programa necessitava. Então, passamos ao piso imediatamente superior, parte deste programa de atendimento imediato. Outra particularidade que temos aqui, esta avenida é um fundo de vale, por cá desce um arroio que passa por debaixo desta calle e chega a um arroio principal neste fundo. Então, nós fomos a ver, controlar no departamento de macrodrenagem da cidade, dos temas históricos de inundações, e teníamos como uma preocupação muito grande com isso. Então, sempre, até que pudéssemos definir o piso térreo em uma cota que se considerava segura e que a própria Secretaria de Macrodrenagem poderia confirmar. Não? Então, não havia uma possibilidade de fazer um subsolo convencional.
Está todo ahí, por eso programa, van a ver en las secciones que parte del programa que típicamente se pone un subsolo, aquí nos metemos no segundo piso. Segundo, porque o primeiro reservamos para esta extensão do programa de acesso imediato. Então, piso térreo, pisos primeiro, depois aqui se vê ascensores de público, são 3 grupos de ascensores. Aqui são ascensores de público, aqui 2 ascensores do hospital pediátrico, 2 para o hospital de adulto, a escalera de emergência, 2 que se abrem para fora. Aqui é como um mezanino que faz uma complementação da espera do hospital, está sobre como que a coberta do consultório abaixo. O que está em gris aqui significa pé direito doble, e a extensão, então aqui estão as salas cirúrgicas, tratamento intensivo e esse programa como imediato. Este piso, que é o segundo piso que les comentei, que é um piso técnico, tipicamente seria o subsolo de um hospital, lo metemos arriba por o tema da inundação, pelas centrais de casa de máquinas, ar-condicionado, cozinha, oficinas de mantenimento, refeitório de funcionários, de atendimento de funcionários do local. Depois, um piso que se trata aqui de um hospital-escola. Um dos temas que para a comunidade de trabalho era muito importante era que tivessem a possibilidade de ter uma área de descanso como livre de todo o público do hospital. E compartimos esta necessidade com outra necessidade do programa, que era complementar a função do hospital-escola. Então, aqui temos biblioteca, sala de classes, e do outro lado aqui a diretoria do hospital, um café, programas assim de apoio, e por fim 3 pisos de que são as internações. Aqui é muito pequeno para se acerver, mas eu queria comentar por uma primeira vez aqui. Havia por uma necessidade de economia em se tratando de um hospital público, que nos quartos abrigassem 4 camas. Então, teríamos que atender, pero hablando com a direção do hospital, nos propusimos de meter um banho ao centro, aunque economicamente são 4 camas por quarto, a ambiência toda se hace como 2, porque compartem o mesmo banho. Então, economicamente são 4, pero como funcionamento 2. Não sempre há alguma coisa de programa no subsolo, mas não é um subsolo típico. Claro, não há rampa de acesso, não há maneira de aceder a esse subsolo que não seja passando antes por o piso seguro que está no térreo. E aqui o andar técnico, esse é o terraço de apoio didático, administrativo e descanso, e pisos técnicos complementares na coberta. Então, esse é o esquema de secção. Aqui logramos como coisas que depois na fotografia se vai ver. As fachadas são leste-oeste, então por isso esses quebra-solas aqui que se vê, destacados pelas ventanas para que tenhamos um passivo externo de mantenimento dos vidros sem disturbar os quartos. Aqui se vê que as esperas todas com doble altura, aqui também este passivo doble altura, este mezanino como complementar da espera, aqui abaixo os consultórios, atendimento, andar técnico, livre das internações. Há uma economia grande, sem
de um hospital público. Então, todas as áreas comuns são áreas sim, com condições de conforto garantizadas, sem uso de ar-condicionado. Mesmo em las habitações há uma condição de conforto muito medida, que não necessita de ar-condicionado, mas de todo modo deixamos uma previsão no sistema e possibilidade de instalação futura, caso se necessite de ar-condicionado. Então, todos os chiles têm condição de atender as habitações, mas não há máquinas evaporadoras instaladas. Então, ainda nos êmbrios, um pouco do processo construtivo, são sempre distâncias entre colunas de 10 metros, lousas planas, sem vigas protegidas, como se vê nos cabos acá. Então, o sistema de construção se mostrou muito rápido, muito eficiente, e claro que a compatibilização com as instalações era muito cuidada, mas há uma economia de espaços verticais grandes com esse sistema construtivo e uma simplificação, de certo modo, com os percursos de instalação. Aqui é um detalhe, não certo, que nos custou muito trabalho, então me gusta muito compartilhar, porque para lograr ser dentro das habitações, dos quartos de internação, a loja de hormigão à vista, passamos todo que instalações de gases medicinais, todas as instalações de cabeceira de cama, passam por dentro das colunas. Por isso, esta coleção de huecos da coluna aqui para a passagem das instalações. Então, a fachada está feita assim, são 8 metros de alto, feita com estas placas de hormigão pré-fabricado, um pouco de imagens do projeto recém-terminado. Passou com esse projeto uma particularidade que ele se inaugurou durante a pandemia. Então, estava quase listo, a pandemia acabou que provocou uma antecipação da fecha de inauguração. Ha sido um equipamento muito importante para o combate da pandemia da região de São Paulo. Aqui, o que se vê detrás dessas brisolé são por exemplo, a sala cirúrgica, tratamento intensivo, todos com vidro, piso, teto, luz natural em todos estes ambientes. Não? Há a escaleira que vem como uma varanda externa, que desde dentro se vê assim, que se utiliza, muito utilizada por personal de trabalho, a troca de carga, entrada de funcionários, o terraço que era para aqui um projeto de paisagismo incrível, que em última hora se sacou por nada, as pedras doble, as caixas de luz que iluminam essas salas de espera, aqui abaixo os consultórios, mezanino que complementa a necessidade de espaço de espera, mezaninas de esperas abaixo. Um pouco dos espaços, não? Os passillos dentro da sala de internação, ao final do passillo, isso que ha sido para nós como um tipo de conquista, não certo? Isso também celebramos, porque esse espaço que acaba por ser um luxo durante o período de recuperação do paciente, mas este espaço existe como uma obrigação de bombeiros por combate a incêndio, que
la necesidad de áreas extras para que las marcas se puedan como acumular enquanto se baja el caso de evacuación del edificio. Y en vez de hacer ese espacio necesario como una sala muerta, lo pusimos a las puntas de los pasillos como un vacío de luz que se utiliza mucho en lo día a día de la piscina. Y allí los cuartos, ¿no? Que consideramos un grupo muy grande, tener esta cantidad de luz con piso techo, son 3,40 metros de alto, 10 metros de fachada, todo el edificio dentro de cada cuarto, todos los cuartos, ¿no? El pasillo externo entre lo gris que se ve afuera y lo vidrio acá. Entonces el mantenimiento del vidrio gris se hace sin disturbar la internación. Pero te paso cerca, por favor, y puedo volver a donde quiera. Muito bem. Bom, eu também agradeço imensamente, é um privilégio poder participar desse congresso, dessa discussão tão importante da nossa área, né, de arquitetura na área da saúde. E agradeço mais uma vez ao Ângelo, que sempre me inclui nessas conversas. Foi um prazer enorme, porque o Ângelo é contemporâneo de faculdade e sempre fui um grande admirador do trabalho do Ângelo nas suas diversas escalas. Então, para nós aqui no escritório, para mim particularmente, foi um prazer enorme poder participar. E eu, como o nosso tempo é bastante restrito, eu vou pegar um ponto a mais que eu separei dessa descrição geral do hospital, para que possamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre como o arquiteto, diante de uma questão tão clara, né, e ao mesmo tempo tão complexa, como um hospital desse de alta complexidade, bastante especializado. Ele é um hospital realmente que trata exclusivamente das questões de urgência no município de São Bernardo do Campo, dentro de uma rede muito bem estruturada, que parte da atenção primária, da atenção básica de saúde, distribuída pelo município, e chega a um hospital geral, que já existia nesse momento, e a partir disso o município de São Bernardo começa, nesse atendimento terciário de maior complexidade, estruturar mais intensamente essa rede de assistência à saúde a partir desses hospitais especializados, como o Hospital de Urgência, o Hospital da Mulher, e com isso realmente oferecer uma rede de excelência que sempre o Ângelo reforça, eu quero reforçar, uma rede de atenção pública. Isso é um hospital público, é um hospital portas abertas, voltado a toda e qualquer pessoa, né, sem restrição de quem o utiliza. Eu vou compartilhar então minha tela, Ângelo, para mais um aspecto rapidamente. A tela já está visível? Sim. Partindo dessa maquete aí que o Ângelo mostrou, qual é o meu papel como arquiteto apoiando um outro arquiteto como o Ângelo? Bom, o primeiro passo a ser reforçado foi a participação e a orientação em um diálogo muito bem estruturado com as diversas partes da municipalidade, desde o diretor clínico até os responsáveis pela hotelaria, alimentos, limpeza,
Nós fizemos uma série de conversas, muitas conversas, no sentido de perceber que é um hospital de urgência. Nós sabemos projetar um hospital de urgência, mas qual seria o hospital de urgência para São Bernardo do Campo, para essa equipe que idealizava e mudava de um hospital que não estava funcionando bem, logo aqui ao lado, como o Ângelo falou, e que necessitava de uma série de outros arranjos. Resumidamente, esse hospital ele é a transcrição gráfica de um protocolo médico, como, por exemplo, o protocolo de Manchester, né, de avaliação de risco, que a partir de um ponto médio, eu tenho hospital adulto, hospital infantil e o fluxo desenhado do muito complexo ao menos complexo, do muito grave ao menos grave. Então, a parte de urgência, no qual eu chego aqui pelas ambulâncias, ele vai desse centro, tanto adulto como infantil, se diluindo e transcrevendo em planta, em fluxo, o que seria esse protocolo médico de atendimento desejado por essa equipe. No meio disso, nós temos uma grande linha de apoio diagnóstico, que atenderia às necessidades desta área aqui de urgências e nos separaria convenientemente da parte pública do hospital, da porta de entrada pública, do dia a dia, da não urgência, que no momento de consulta, eventualmente poderia se transformar em urgência. Então, o fluxo é desenhado de forma que nós tenhamos aqui uma frente muito pública, uma área intermediária de transição e uma área nada pública ao fundo, com algumas passagens nos pontos convenientes. De certo modo, o hospital já se desenhou por inteiro neste retângulo. Segue uma vocação de terreno, mas a pergunta é: o fluxograma, a solução e a resolução dessas necessidades, por exemplo, do protocolo de Manchester, seria suficiente para que isso nós desejávamos? Ou o que uma arquitetura se pretende na área da saúde? Então eu retorno aqui um pouco rapidamente ao DIC, um hospital já de 100 anos, né, em que nós vamos perceber que esse fluxo de um tratamento de tuberculosos lá nos Países Baixos era perfeitamente entendido e resolvido pelo arquiteto, construindo os espaços necessários, mas nessa composição, algumas exceções que são indissociáveis do conjunto, eu diria, edifícios dentro de um mesmo edifício, vários edifícios dentro do mesmo edifício, que é toda uma parte técnica que é necessária, que muitas vezes nós arquitetos não temos pleno domínio sobre ela, mas devemos ter para poder alojá-las. E no Hospital de São Bernardo do Campo, o Ângelo aproveita essa oportunidade, esses edifícios dentro do mesmo edifício, e nas extremidades, nas bordas, nesses elementos angulosos, se encaixa aquilo que apoia o fluxo médico essencial. Então, essa lição aqui do Dicker, a sua época, né, por conhecer exatamente essas necessidades, leva, sem nenhuma pretensão de ficar aqui com uma aula de história da arquitetura hospitalar, leva ao entendimento dessa solução, ao aprimoramento, por exemplo, ao Arauto, quando o Paiva estabelece um edifício totalmente dedicado à infraestrutura e o apoio técnico à parte clínica e à parte ambulatorial. Então, essa lição, que chega inclusive à condição do leito, ela
Meu papel era provocar o Ângelo, provocar a equipe médica e ver como é que isso poderia não ser um elemento que reduziria a arquitetura do hospital, mas que somaria a arquitetura do hospital. Então, desde o início, nós começamos a perceber que havia várias oportunidades, que não só o projeto do BRIS, específico para isso, os painéis que o Ângelo já colocou, a expressão, a linguagem dessa arquitetura, mas que nós poderíamos pensar esse projeto a partir de um corpo principal que resolvia o programa dos seus vários andares, mas que nós teríamos áreas muito significativas que apoiariam tudo isso e que se integrariam a esse conjunto como um todo, conseguindo resolver muito bem a arquitetura, a técnica, as rotinas médicas e a infraestrutura que apoiaria. Então, o hospital foi pensado com aquele subsolo muito restrito, apenas para a condução de água, esgoto, uma cota de não alagamento, as pontas, por exemplo, essa elétrica, o pavimento técnico de uma umidade, outra parte das instalações foram para cobertura, e com isso nós conseguimos, de certa forma, resolver um grande problema de um hospital que tem subsolo, como o Ângelo falou. Então, pensando a seção, o porte, nós temos várias camadas aqui em que isso é colocado ao modo lá que foi posto já há muito tempo, né? Por exemplo, pelo DICA. Então, isso leva a um empenho muito grande de começar a resolver os diversos aspectos dessa arquitetura, o que é padronizado, o que nós podemos usar, e o que é específico e precisa ser projetado por nós para conseguirmos resolver. Então, eu gosto muito dessa ideia que surgia desde o início de uma luminária contínua para encerrar aquela ideia de fluxo do paciente em maca, acompanhando um interminável ritmo de luminárias não luminárias, né? Isso também resolvia outras questões, como, por exemplo, chamada de enfermagem, relógio, iluminação de emergência do hospital. Então, eu sempre coloco que o meu papel foi sempre provocar o escritório SPVF, o Ângelo, a equipe, no sentido de o que fazer que esteja dentro da normativa da legislação brasileira, que é bastante doutrinária, às vezes vista como uma questão limitante, e transformar isso numa possibilidade de projeto. Eu acho que o Ângelo, nesse sentido, abriu muito espaço e nós conseguimos um hospital que consegue comportar muito bem essa questão técnica, porque nós, desde o início, nos dedicamos muito intensamente a conversar com todos os projetistas e todas as partes do cliente, e fomos mostrando como é que esses elementos poderiam ser melhor conectados e compatibilizados. E outro desafio que eu acho que é muito grande, que o Ângelo já mostrou, que eu nunca havia feito, eu achei incrível também, que é fazer um hospital com uma internação sem revestimento de teto, sem, nós chamamos aqui, ou seja, a louça, né? A laje, a parede. O povo resolve muito dessas instalações. Exatamente por nós termos podido e termos tido controle sobre o processo desde o início, ao se querer um leito como esse, com essa generosidade, com essa relação com a cidade, pensar desde a etapa da estrutura de instalações, como é que isso seria viável, como é que nós poderíamos chegar a esse hospital praticamente sem investimento. Então, acho que esse é um dos aspectos. Nós poderíamos fazer uma leitura andar a andar muito mais fácil. Eu quero só colocar, assim, para finalizar, né, que muito generosamente o Ângelo me chamou, eu acho que eu sou um consultor desse processo. A autoria desse projeto, sem dúvida nenhuma, é do Ângelo, do escritório do Ângelo,
Mas o meu papel foi poder alertá-lo sobre diversos desafios e como tentar resolver isso sem escravizar o projeto de arquitetura às normativas, mas ao mesmo tempo atendê-las, sempre tentando produzir a melhor arquitetura possível a partir dessa leitura e do desenho em cima dessas leituras. Eu acho que é isso, mais ou menos. Muito bom, Zé. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode, eu não sei qual é a possibilidade de perguntas. Eu acho que o mais interessante é ouvir, aproveitar a oportunidade para conversar um pouco com vocês, caso tenham perguntas, né? Eu sempre aqui, eu chamo o Sérgio, queria dizer não, porque para mim, como fazer essa conversação com o Sérgio, é sempre que me dá a oportunidade de ver coisas que não vi ainda, né? Sempre, como ha sido nossa conversação desde o princípio, não ter uma consultoria assim nos permitiu hacer juntos, sempre para ahí desenhamos juntos, pero lo que se estuviésemos solo no lograríamos hacer, sempre un poco. Bueno, Ángelo. Sí, por favor. Bueno, estamos ya un poquito seguidos de tiempo y todavía nos quedan 2 charlas más. Así que bueno, y se nos ha hecho muy difícil hacer preguntas con micrófono, así que bueno, en principio nada, queríamos agradecerte a vos y a Sergio, también en nombre de nuestro amigo Flaco Sarchiotti, y bueno, mandarte un gran abrazo desde acá y agradecer